que nós vamos ler hoje, e eu vou me deter somente neste versículo, apesar de fazer algumas outras citações. Eu quero ler apenas este versículo com os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, todos acharam? Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou propósito. Eu não sei como está a sua versão. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amados, sem dúvida, esse é um dos versículos, se não o versículo, que mais enfatiza como nós, como eu e você, como nós temos que enfrentar toda e qualquer adversidade que venha sobre as nossas vidas. Eu quero me deter somente neste versículo, porque, amados, é um versículo com uma riqueza tão grande de ensinamento e declaração do Senhor para com as nossas vidas, mesmo sendo escrito pelo apóstolo Paulo. Tem um propósito, amados, aqui bendito, nós cremos, que foi inspirado pelo Espírito Santo, de nos ensinar algo tremendo. O versículo inicia dizendo: sabemos. Esse sabemos vem eliminar e arrancar todo e qualquer tipo de dúvida sobre o que ele vai tratar daqui para frente. Ele tem absoluta certeza. Não existe dúvida, é assertivo. Esse sabemos é o mesmo sabemos que Paulo escreve lá na segunda carta, que ele escreve a Timóteo no capítulo 1, no versículo 12. Eu sei em quem tenho crido, e também sei que ele é poderoso. Quando Paulo faz essa declaração a Timóteo, ele fala com toda certeza: apesar de tudo que temos enfrentado, Timóteo, apesar de todas as aflições, apesar das prisões, apesar de toda a perseguição, de tudo na qual aflige a nossa alma, eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde eu tenho depositado a minha confiança todos os dias. É uma certeza inabalável. Esse sabemos aparece no hebraico da mesma maneira lá em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele há de se levantar. Por fim, haverá um dia em que todo o meu corpo, a minha carne, tudo será consumido e tudo será encerrado. Mas ele, lá no fim, há de se manifestar, trazendo a sua vontade acima de todas as coisas. Então, quando Jó fala isso, eu sei em quem tenho crido, e assim também como Paulo fala, eu sei e estou certo, amados, em quem eu tenho depositado a minha confiança. É uma demonstração de uma certeza, amados, inabalável no Senhor. Existe uma outra citação que particularmente eu gosto muito, em que Paulo fala, amados, aqui, eu não queria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia para não se perderem muito, eu não queria que os irmãos estivessem indo e voltando, mas a declaração que ele faz em Filipenses também confirma a mesma certeza de que nós devemos ter no Senhor a garantia de que tudo aquilo na qual nós estamos aprendendo é real, e eu tenho que acreditar e confiar. Quando ele faz essa declaração, e sabemos, ele está falando assim: eu estou certo, eu tenho absoluta certeza, nada do que possam me falar, nada do que possa acontecer ou ocorrer na minha vida, vai mudar a certeza que eu tenho do que eu vou tratar daqui para frente. Quando ele escreve isso aos irmãos em Roma, ele está falando assim: eu sei que todas as coisas, e quando ele fala de todas as coisas, amados, ele não está falando das coisas boas,
principalmente. Porque é muito fácil você reconhecer Deus quando algo sobrenatural acontece, quando acasos se encontram. E isso favorece a sua vida, através de uma porta de emprego, através de uma batalha contra uma doença, através de uma luta que você já vem travando há um tempo sobre alguma questão, e de repente, de uma forma sobrenatural, tudo se resolve, as portas se abrem. É muito fácil você reconhecer o Senhor neste momento. É muito fácil você compreender que Deus está com você nesta hora. Quando ele está falando sobre isso, ele não está falando destes momentos somente. Ele está falando principalmente das aflições. Eu sei. Nós devíamos aqui ter essa certeza convicta de que todas as coisas. Eu ouvi um testemunho, e eu ouvi de uma igreja, uma vez lá em São José dos Campos, e eu ouvi esse testemunho também através de um pastor muito famoso. Um dia eu ouvi numa ministração dele, dizendo que ele um dia estava visitando São José dos Campos e também ouviu sobre isso. E eu ouvi de dois lados, e o testemunho é o mesmo. Que um dia um irmão, lá em São José dos Campos, numa igreja grande, bem conhecida, ele chamou o pastor, falou assim: pastor, eu quero programar com o Senhor um dia um culto de celebração e gratidão a Deus. Aí ele falou: claro, amados, que bênção. É aniversário de casamento? É alguma vitória que o Senhor deu à sua vida? Ele falou: eu quero fazer um culto de celebração ao Senhor por uma doença que me foi diagnosticada. O pastor imediatamente falou assim: não, irmão, calma, deixa eu entender, o que está acontecendo? E ele explicou: olha, eu fui no médico, e o médico trouxe esse diagnóstico, e eu estou com essa doença muito grave, e eu quero celebrar e agradecer a Deus. O que Paulo está falando, amados, são de todas as coisas. Por quê? Eu quero usar até um exemplo que esse pastor, dando esse testemunho, usou também. Uma certa vez, um menino, é uma história, uma fábula muito conhecida, um menino estava brincando em um lago, e ele fez um barquinho de papel. E ele estava ali brincando com o seu barquinho, no lago, e de repente, por uma distração dele, bateu um vento e o barquinho se afastou dele e ele não conseguia mais alcançar. Então ele começou a ficar preocupado, e chegaram-se alguns amigos dele. Ele falou: eu estava brincando e meu barquinho se afastou aqui por uma distração minha. E aí um amigo pegou várias pedras e começou a jogar a pedra no lago, quase em cima do barquinho. Quase acertou o barquinho dele. E ele falou: não faz isso. Ele falou assim: não, você não quer o barquinho de volta? E ele começou a jogar pedra, e aquele menino começou a discutir com ele, falou assim: não faça isso. Ele falou assim: você não percebe que as pedras que eu estou atacando, elas quando batem na água, elas fazem uma onda, e essa onda cria uma turbulência no barco. Mas é esta onda que vai trazer ele de volta para cá. Nós muitas vezes não compreendemos que o propósito do Senhor, que a maneira como Ele age, tem como objetivo, amados, trazer edificação na nossa vida, se não for bênçãos. A culpa não é de Deus, que nós só aprendemos apanhando. A culpa não é dele. Eu já falei isso inúmeras vezes para os irmãos. Se você olhar a Bíblia, ela ensina duas coisas, duas maneiras de você aprender ela. Duas maneiras. Ou você aprende e aplica de forma preventiva, ou seja, se você sabe que se andar por aquele caminho, essa é a consequência, o que você faz? Não vou por aquele caminho. Ela te ensina a ser realmente uma pessoa prudente. Você preservar a sua alma não tomando o caminho errado. E uma outra forma que a Bíblia diz é: tá bom, já que você não me obedeceu e quebrou a cara e caiu no poço, eu vou te ensinar a sair do poço. Basicamente é isso que a Bíblia ensina, nos 66 livros. Você ser prudente para não cair, e ele também ensina como sair do poço. Todas as coisas. Nós, amados, como a mulher de Jó, nós só queremos aceitar as coisas boas do Senhor. E o que Paulo está falando assim, que eu estou certo de que
quando o diagnóstico é contrário, quando pedras são lançadas na minha direção, quando turbulências vêm afligir o barco da minha vida, eu tenho absoluta certeza que isto também tem a ver com a vontade de Deus sobre a minha vida, e eu me alegro por isso. Na quinta-feira eu estava mencionando isso aos irmãos. Talvez você já viu essa história de José e ficou um pouco indignado com algumas injustiças. Se você quer ver injustiça, leia a história de José, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Nunca fez nada de mal aos irmãos. Os irmãos então decidiram matá-lo. E de repente, dentro de uma cova, com a sua sentença de morte declarada, o Senhor começa a agir e mover céus e terra pelo seu servo. Os irmãos então decidem não matá-lo, mas vender como escravo. Em tudo nós temos que reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. É isso que Provérbios 3:6 diz. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Ele então se alegra dentro da cova. Eu estava condenado à morte e agora eu fui promovido a escravo. Olha que coisa boa. Isso é bom. Nós enxergamos isso, ai que injustiça, por que esses meninos estão fazendo isso? Por que eles odeiam tanto José? Amados, mas olha como o Senhor trabalha. Ele então é vendido como escravo para a casa de Potifar. E lá ele começa a trabalhar. E a Bíblia diz que de forma progressiva ele vai tendo autoridade. Ele foi trabalhando e assim foi enxergando nele, Potifar foi vendo nele habilidades. Esse menino é bom. Ele cuida muito bem, ele administra muito bem, tudo que ele cuida dá certo, é muito bem organizado. A Bíblia diz que ele foi ao tal ponto em que Potifar nem sabia mais o que ele tinha, nem sabia o patrimônio dele. Potifar nem fazia mais sua declaração de imposto de renda, quem fazia tudo era José. Ele não tinha mais conhecimento de nada do que estava sobre a mão dele, tudo estava sob o domínio de José. Ele foi crescendo e aprendendo de tal forma que ele aprendeu a administrar tudo que Potifar tinha. E José ali fez a sua primeira faculdade. Só que, amados, ele fez uma faculdade na casa de um homem de posse. É muito fácil você administrar uma empresa que tem recurso, que fatura, que tem vendas, que já está estruturada. Ele pegou, desculpa, amados, é muito mais fácil você administrar uma empresa assim do que você pegar uma empresa que já está falida. Você ser contratado e o dono fala assim, eu te contratei porque é o seguinte, minha empresa está falida. Você conseguir resolver, não fatura, não entra dinheiro, só tem despesa, tem um monte de dívida, está aí. Não foi isso que José pegou. O que José pegou na mão foi um homem de autoridade, de poder, de recursos e que trabalhava para o homem mais poderoso do mundo. Então ele aprendeu a administrar na abundância. E tem gente que acha que não precisa aprender a administrar na abundância. Precisa. Porque muitas vezes, por não aprender a administrar na abundância, falta na escassez. E aí quando você vê nesse momento que José já foi provado e aprovado, de repente ele é arrancado injustamente da casa de Potifar e lançado na prisão. E talvez nesse momento você questione a história. Por que Deus fez isso? O menino já sofreu, já está vivendo longe da família, foi traído pelos irmãos, está fazendo um ótimo trabalho, o Senhor é com ele, e de repente aparece essa louca. E injustamente ele volta para a prisão? É. E sabemos que todas as coisas, têm um propósito de contribuir com o meu crescimento. Ele fica na prisão. E lá na prisão ele faz a segunda faculdade de administração. Só que agora ele está aprendendo a administrar na escassez. Quando não tem nada. Quando não tem recurso. Não tem. Não tem ferramenta de trabalho. Não tem nada. Para quem que você vai pedir dinheiro? Quem que vai mandar recurso para eles? Nada. O que o Senhor estava fazendo com José, amados, hoje é muito fácil para nós compreendermos. Mas ele, na casa de Potifar, e ele na prisão, ele enxergava Romanos capítulo 8, versículo 28, que nós lemos aqui. Eu sei que tudo
Tudo que acontece na minha vida tem um propósito, está sob o controle do Senhor. Ele aprendeu a administrar a abundância e a escassez. E o que ele fez no governo do Egito? Ele administrou 7 anos de abundância e depois ele administrou 7 anos de escassez. O que Deus estava fazendo com José era preparando ele para um momento crucial. E amados, os relatos históricos dizem que a seca deste período foi a primeira grande seca da humanidade, registrado por livros de história. Foi a primeira grande seca. E o mundo sobreviveu a isso porque um homem, aos olhos carnais, foi injustiçado, mas aos olhos de Deus foi preparado. É por isso que Paulo está falando assim, que tudo que acontece na minha vida tem um propósito maravilhoso. Até ser vendido pelos irmãos, até injustamente ser lançado na prisão, porque eu não quis me deitar com a mulher do meu patrão. Todas as coisas. Por isso que Paulo está dizendo assim, eu tenho absoluta certeza, por mais irracional, por mais louco, por mais dolorido que possa ser o que eu estou enfrentando, eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que tudo o que acontece na minha vida tem um propósito. Tudo que eu passo, tudo que eu experimento tem um propósito. E a finalidade, amados, está muito clara no texto, dizendo que contribui para o meu crescimento. Tudo. Eu já fiz essa citação aos irmãos algumas vezes. Nós nunca falaríamos de Noé se ele não tivesse que enfrentar um dos grandes desafios, talvez um dos maiores desafios colocado na Bíblia. Construir uma coisa que ninguém nunca tinha visto, por um homem que nunca tinha feito isso, sem ferramenta. Nada. Não tinha projeto, não tinha experiência, não tinha aonde recorrer a ninguém. A nada. Não tinha, amados. E ele fez. Nós não estaríamos aqui falando, amados, de tudo isso que o Senhor fez, se um dia, injustamente, crianças começassem a ser perseguidas e mortas por Faraó. Foi injusto. Foi. Mas até na injustiça opera a mão do Senhor. Um dia, Pedro está lá na sua terra, e ele está voltando para a casa dele, e no meio do caminho ele encontra cobradores de impostos. E esses cobradores param ele e falam assim, você e o seu mestre, vocês estão pagando as dracmas, os impostos devidos? A Bíblia diz que Pedro fala sim, e corre para dentro da casa. Chega lá e encontra Jesus. Ele fala, Jesus, tem um pessoal aí fora que está cobrando imposto, e agora? Quando ele pergunta, e agora? É porque ele sabe que ele não tinha dinheiro e nem Jesus tinha. O que a gente faz? Foge? Pede empréstimo? Jesus olha para ele e fala assim, de quem esses homens cobram impostos? Dos filhos ou dos servos? De nós. O que Jesus está falando, amados, é de um tipo de imposto que era cobrado sobre o povo de Israel, que era muito injusto, porque o Império Romano cobrava esse imposto deles, mas não cobravam das autoridades e nem dos romanos, só dos pobres. É como se existisse um imposto que só existisse para quem tivesse passando mais necessidade, os mais pobres, as pessoas que viviam na base da pirâmide, o imposto era exclusivo deles. E Jesus pergunta assim, de quem que eles cobram? Pedro se entristece e fala, somente de nós. O que Jesus está dizendo com isso? É muito injusto, não é, Pedro? É muito injusto o que esses homens fazem. É muito errado. Eles deveriam taxar os mais ricos que têm condições, mas eles vêm taxar quem não tem condição. É injusto, não é, Pedro? É muito injusto, Senhor. Está errado. Aí sabe o que Jesus fala? Então o que nós temos que fazer? Vota nesse candidato, que ele vai mudar tudo isso. Vota naquele candidato que ele vai acabar com esse negócio. Vamos me eleger então, porque aí quando eu estiver lá no poder eu vou mudar tudo isso. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala assim, é injusto, não é? Então você vai fazer o seguinte, Pedro, você vai ali, aqui no Mar da Galileia, coisa de 200 metros aqui da sua casa, você vai ali no mar, você vai jogar um anzol, você vai pescar um peixe. Quando você abrir a boca do peixe, está ali o dinheiro do imposto. Você paga o meu e o seu. Está tudo resolvido. O que Jesus quer dizer com isso? Que mesmo diante de injustiças,
Mesmo diante, amados, de coisas que nós não concordamos, coisas erradas. Coisas que, como é que pode fazer isso? Isso é errado. O que Jesus está falando para Pedro? Eu sei que é errado. E nós não vamos ganhar esse mundo já está condenado. O que ele está dizendo é que assim, mesmo diante da injustiça, se você crer em mim, se você confiar no Senhor, como aconteceu da pesca do peixe que tinha moeda na boca, o Senhor vai prover, de alguma maneira, de forma sobrenatural, se você tem o seu coração em ser justo, mesmo na injustiça. Se tem que pagar, então paga. Mas é injusto? Eu sei que é injusto, mas cumpre a tua parte. Se você se propõe a fazer aquilo que é correto, o Senhor é com você. O peixe vai cuspir a moeda do imposto. Todas as coisas, até diante da injustiça, até diante daquilo que você olha e fala assim, mas não pode ser assim. O Senhor está dizendo que tudo tem um propósito de me fazer crescer. Tudo tem um propósito. Recentemente eu compartilhei isso com os irmãos. Que teve muitas coisas na minha vida, amados, que eu vivi, que eu enfrentei, e eu chegava em casa, eu chorava, eu ia de madrugada orar. Falei, Senhor, por que eu estou vivendo e passando isso? Por que eu estou passando essa humilhação? Por que essas pessoas estão fazendo isto comigo? E o Senhor não falava nada. E o Senhor não me dava uma resposta sequer. E eu chorava, eu falava, Senhor, me mostra, porque se o Senhor me mostrar, eu vou entender. Se o Senhor me mostrar, olha filho, isso faz parte da minha vontade, isso vai acalmar meu coração. Mas Senhor, eu estou muito triste. E Deus não falava nada. E não falou por muito tempo. Até um dia em que eu desisti de questionar ao Senhor. E quando eu dava esse testemunho à igreja aqui, eu mencionei que um dia nós estávamos sentados ali no fundo, amados. E uma irmã falou assim, pastor, eu precisava falar com o senhor. Eu falei, tá bom. Sentamos, começamos a conversar. E ela começou a contar algo que ela estava vivendo. E no meio da história que ela estava contando, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e ela ficou olhando. Não era uma história tão comovente assim para eu estar chorando, então ela ficou um pouco assustada. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, irmã, você tem ideia do quanto o Senhor te ama? Ela falou assim, não, eu sei. Eu falei assim, não, irmã. Você não tem ideia do quanto o Senhor te ama. Porque há 7 anos atrás, eu passei por uma situação e eu descrevi para ela o que aconteceu comigo. E eu falei, Senhor, não tem motivo para eu estar passando isso. E o Senhor não me mostra o porquê. E agora quando você começou a contar o que você está enfrentando, eu passei a entender. E o Espírito Santo acabou de testificar no meu coração. Aquilo que você viveu não era para você. Você sabe o que falar para ela agora. Ele já estava pensando nela, não em mim. Ele já estava enxergando lá na frente. O pastor Paulo tem um hábito de falar isso. O Senhor, ele enxerga toda a estrada. A gente enxerga até a curva. Ele já estava enxergando que naquele dia eu estaria ali sentado e haveria uma serva do Senhor que precisaria ouvir algo. E que eu não teria esta resposta, eu não teria esse conselho se eu não tivesse sido afligido lá atrás na casa de Potifar. Então, amados, nós temos que compreender, porque quando Paulo fala assim, eu tenho certeza, eu bem sei que tudo o que acontece na minha vida, tudo que eu passo, de bom e de ruim, tem um propósito. Mesmo que eu não entenda. Eu quero fazer um comentário aqui de uma mulher que, amados, ela era muito inteligente. Mas perto do marido dela, existia até um certo preconceito descrito na biografia de Albert Einstein. Porque ele era tão inteligente que a sua esposa parecia uma analfabeta perto dele. E ela era muito inteligente. E um dia, quando muito famoso ele já estava, ele fez uma visita aos Estados Unidos. E ele estava junto com a sua esposa e questionaram ela. A pergunta foi direcionada a ela. E disseram assim, você tem ideia do que o seu marido conseguiu comprovar? A imensa, grande e complexa teoria da relatividade. Você faz ideia do que é isso?
E ela falou assim, nenhuma. Eu não entendo nada. Mas isso não te incomoda? Ela falou assim, não, mas eu conheço ele. E isso para mim basta. Eu conheço ele. Eu não preciso saber como funciona o que ele está falando. Eu só confio nele. Se ele está dizendo que é assim que funciona, é assim que funciona. Quem sou eu para questionar? Ele é fantástico. E ela começa a falar assim, eu não preciso saber, eu só confio. Eu não preciso saber como Deus age. Eu não preciso saber como vai ser. Como é que ele vai me tirar dessa situação? Eu não preciso saber. Até mesmo neste exemplo que esse ministro estava dando, nessa ministração que eu ouvi alguns anos atrás, ele falava disso. De que uma vez, ele viu um menino passando pela rua e com um pacote, todo feliz, e não era dia das crianças, e o pessoal perguntava, onde você está indo? Eu estou indo em tal lugar. Por que você está feliz? Porque eu ganhei um presente do meu pai. O que você ganhou do seu pai? Eu não sei. Aí todo mundo olhou e falou assim, como assim você não sabe? Eu falei, eu não sei. E por que você está feliz? Porque tudo que meu pai me dá é bom. Então eu não sei o que é. Quando eu chegar em casa eu vou abrir. Eu sei que é alguma coisa boa. Esse é o meu pai. Se está vindo dele, é algo bom. Eu não preciso entender. Eu não preciso querer saber, Deus, por que acontece isso? Se todas as coisas contribuem, por que eu preciso me preocupar? E Paulo está falando, amados, como eu disse aos irmãos, não só das coisas boas, mas das ondas que afligem o nosso barco. Das tempestades que se levantam contra nós. Ele está falando assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Ou seja, se está contribuindo e se é bom, é para o meu crescimento, é necessário. Mas ele põe uma condição aqui. Isto só acontece, e aqui, amados, nós vamos pôr a faca e dividir muito o grupo de pessoas nessa terra. Vai reduzir muito agora. É como se o Senhor estivesse falando assim, olha, os medrosos e covardes de Deus, manda embora. Vai embora 22 mil. E tem que ser, desculpa, amado, tem que ser corajoso para falar que é covarde e medroso. Na frente de todo mundo. E eles tiveram essa coragem. O Senhor fala assim, só que isto só vale para aqueles que amam a Deus. Isso só vale para aqueles que amam o Senhor. E talvez você possa, nesse momento, pensar assim, ixi, agora eu acho que não é mais para mim. Eu acho que o Senhor não está falando comigo. Amados, o final do último capítulo do Evangelho de João, mostra exatamente como é a nossa relação com o Senhor. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, Pedro não mentiu. Pedro tinha negado. Pedro tinha falhado com Jesus. Pedro tinha cometido ali talvez o maior erro da sua vida. E ele foi avisado. Mas quando ele fala pela terceira vez chorando, ele fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que no momento em que eu neguei o Senhor e saí chorando, eu só saí chorando porque eu amava o Senhor. Não é porque eu falhei com o Senhor que eu deixei de amar o Senhor. Não é porque eu não sou aquilo que eu deveria ser que eu não amo o Senhor. Não é porque eu ainda falho, não é porque eu ainda desobedeço que eu não amo o Senhor. Não é porque eu ainda insisto em errar naquilo que o Senhor já me mostrou, já me ensinou, que não é o caminho que eu devo andar, não é porque isso acontece que eu deixo de amar o Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que não existe nada mais importante do que o Senhor na minha vida. Amados, e é neste ponto que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos ensinar o quão importante é tomar uma posição
O quão importante é você verdadeiramente ser um cristão. Mesmo que possamos ainda fraquejar em algumas áreas da nossa vida, o amor que temos pelo Senhor deve determinar aquilo que nós fazemos. Os maiores filósofos da Grécia, eles tinham em comum uma citação. Eles tinham em comum um pensamento. E você encontrava isso em Platão, Sócrates. Você encontrava isso em todos os filósofos do Império Romano e do grego. E eles tinham uma coisa em comum. Eles diziam que nós éramos aquilo que nós fazíamos, não o que nós falamos. Porque você pode falar de desejos, de vontades que você tem, mas o que verdadeiramente vale é o que você faz. Do que adianta você falar que ama o seu pai e a sua mãe se você desobedece ela e ele? Do que adianta você falar que não vai mais mentir se você continua mentindo? Então, nós não somos medidos por aquilo que falamos somente. É que o que nós falamos é um reflexo dos sentimentos, das intenções. Mas as nossas atitudes precisam representar verdadeiramente esse caráter renovado de Cristo em nós. Então ele fala assim, daqueles que amam a Deus. Jesus, de uma forma muito clara, direta e objetiva, representada pelo escritor maravilhoso do Evangelho de João, que ele era 880, ele fala assim, se você me ama, então você guarda os meus mandamentos. Se você não me ama, você não guarda os mandamentos. Se você pratica a palavra, então é porque você me ama. Se você não pratica a palavra, é porque você não me ama. Pura e simplesmente assim. Ele diz que eu tenho certeza de que tudo que vem contra a minha vida, todas as aflições, todos os problemas e até mesmo as coisas boas, tudo que eu vivo e passo, tudo tem um propósito de me fazer crescer e ser cada vez mais forte. Mas isto porque eu tenho um pai que tem o controle de todas as coisas. E é por isso que eu o amo. É por isso que eu sou obediente a ele. É por isso que eu o sirvo. Porque ele cuida de tudo. E nem sempre, aliás, amados, eu vou corrigir a minha fala. E sempre, o que ele faz por mim é mais do que eu mereço. É mais do que eu mereço. Ele fala assim, daqueles que amam a Deus, que foram chamados, é assim que está na sua Bíblia? Pelo seu decreto. Talvez na sua Bíblia esteja propósito. Decreto é uma ordem que não é revogada, que não pode voltar atrás. Se foi dito, se foi definido que é assim, acabou. Está decretado. Só que é interessante, amados, porque quando ele fala sobre isso, ele fala que o mesmo Paulo que diz que é impossível nós amarmos o Senhor em primeiro lugar, porque em primeiro ele nos amou. Ele nos amou. Em primeiro lugar, antes de tudo, ele já nos amava. E hoje até pela manhã eu compartilhava com um casal sobre isso, de que as pessoas têm uma ideia de Deus um pouco diferente da verdade. Deus nunca se alegrou e nunca vai se alegrar com a morte do ímpio. Ele não se alegrou com a morte de Faraó. Ele não se alegrou com a morte de Hitler. Ele não se alegrou com a morte de ninguém, amados. Nunca. Nunca. Porque ele não fez para esse propósito. Ele amou a todos. Mas existem alguns que o Senhor, por seu decreto, escolheu antes da fundação do mundo. E eu já entrei nesse debate com algumas pessoas. Ah, mas isso é injusto, né? Porque Deus escolheu, as cartas já estão marcadas. Não é essa a colocação. Toda escolha tem um motivo e tem uma razão.
E o motivo e a razão da escolha do Senhor é fruto daquilo que nós semeamos. Por que ele fala de decreto? Por que ele vai falar na sequência de predestinação? Porque estes escolheram amar a Deus. Porque eles escolheram amar a Deus. Porque eles decidiram servir ao Senhor e dar tudo a Ele. E ser grato a Ele mesmo nas aflições. Como Jó declara, você só agradece a Deus quando tudo está bom. Mas e o mal que provém dele? Você não é grato? Se Ele tirou, qual o problema? Ele deu. Ele deu, Ele tirou, Ele faz o que Ele quer. Eu estou certo que tudo que sobrevém na minha vida tem um propósito. Por isso ele declara lá no 19:25, dizendo, eu estou certo, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele há de se levantar. E ele vai, amados, separar o joio do trigo. E no fim do capítulo, amados, lá no fim do livro de Jó, lá no capítulo 42, ele fala assim no versículo 2, ele diz assim, bem sei, olha a expressão, eu bem sei que tudo podes. Qual é a conclusão de Jó? Depois de ser sufocado pela glória de Deus, Jó, onde você estava quando eu colocava as estrelas no universo? Quando eu separava uma da outra? Onde você estava quando eu dei uma ordem para o mar? Não avança daqui para frente. Jó, onde você estava quando eu colocava o firmamento em ordem? Onde você estava, Jó? Ele começa, amado, soterrar Jó da sua grandeza e glória. E quando Jó escuta tudo aquilo, de todas as suas queixas e reclamação, ele não responde a nenhuma delas. A conclusão de Jó é, Senhor, eu sei que tudo podes. O Senhor faz o que quer. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se eu tenho um Deus como este, que está cuidando da minha vida, eu tenho que ter também absoluta certeza de que todas as coisas que sobrevêm à minha vida, todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Tudo. Você não precisa entender. Você não precisa compreender. Você não precisa saber por que Deus está fazendo. É isso que Paulo está dizendo. Eu simplesmente creio. Porque tudo que ele fez até hoje teve um propósito de me ensinar. Teve um propósito de moldar o meu caráter. Teve um propósito de me mostrar o quanto eu preciso mudar. Não só por ele, mas por mim mesmo. Me mostrou qual é o caminho e o caminho que eu devo andar. Tudo que ele fez até hoje foi para o meu bem. Como aquele menino que tem a certeza, eu não sei o que tem aqui dentro, mas se veio do meu pai, é algo bom. Jesus faz essa declaração um dia aos homens. Se vocês, sendo homens maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais a Deus. Quanto mais a Deus, que sabe tudo o que precisamos, está lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele começa a falar, você não pode servir a dois senhores, aí ele começa a dizer, olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo, olhe para tudo que Deus criou, como Ele cuida desses, como Ele guarda cada um destes. Não tendes vós muito mais valor do que estes? Aonde está o problema? O problema está lá no versículo 33, porque nós não buscamos primeiro o reino do Senhor, nem a sua justiça, e ainda queremos que o Senhor acrescente as demais coisas. É por isso que Paulo faz essa declaração. Eu sei, estou convicto que tudo que eu vivo, tudo que eu enfrento, tudo que eu passo, tudo tem um propósito de me ensinar, de me fazer crescer, porque eu amo a Deus, porque as minhas atitudes estão alinhadas àquilo que o Senhor espera de mim, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda. A minha parte é confiar que tudo que provém dele é para o meu crescimento, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Tudo, amados, contribui para o nosso bem. Tudo. Por mais difícil que possa parecer, por mais complicado que possa ser aceitável a nós, por mais injusto que possa parecer, o Senhor está nos forjando.
O deserto existe para forjar o nosso caráter. A prisão serviu para forjar, amados, o caráter de José. A injustiça que ele viveu na casa de Potifar também. O Senhor precisava ensinar aquele jovem a administrar tendo muito e administrar tendo nada. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. Precisamos, amados, realmente entender que esta certeza que Paulo descreve aqui no versículo 28 é uma certeza que tem que acompanhar os nossos dias. Essa declaração, essa certeza inabalável de que tudo que eu vivo, tudo que eu passo, tem um propósito. Por isso, Paulo descreve sem demagogia nenhuma: todavia eu me alegrarei nas aflições, nas perseguições, porque são elas que produzem em mim um peso de eterno, amados. É um peso incomparável na manifestação do Senhor lá na glória. Tem um propósito tudo isso. Isto me ensina, isto me faz crescer. O Senhor um dia declarou a ele pedindo, Senhor, por 3 vezes já pediu ao Senhor, e o Senhor falou o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nestes momentos. Aonde o poder do Senhor se aperfeiçoou? Foi na injustiça na casa de Potifar, foi na prisão que o poder do Senhor se aperfeiçoou, foi na caverna de Adulão, onde Davi estava desolado, sozinho. Foi nestes momentos que o Senhor vem agir para aperfeiçoar o poder dele através das nossas vidas. São estes os momentos. Esta é a nossa escola. Por isso eu não tenho que me entristecer. Por isso eu não tenho que me abalar. Porque eu estou certo de que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Tem um propósito de me fazer crescer. Amém?